muita novidade aqui no canal. A estratégia da defesa do Bolsonaro está clara, bastante clara, e ela deu uma alterada, sobre isso que vamos conversar. Vamos repetir essa live, eu encerrei o ano com ela, no entanto teve queda de energia, várias interrupções ao longo da live, então eu fiz a opção de iniciar 2024 com ela novamente, né? Terminei com ela e vou iniciar com ela agora de uma maneira fluida, constante para você. Você que ainda não conhece nossos trabalhos, mais de 1000 vídeos para você à sua disposição. Estamos trabalhando esse ano aqui no YouTube, muito conteúdo, todo dia sobe muito conteúdo para você agregar valor à sua opinião. Além dos vídeos, sobem uns artigos. Dê uma olhada nos nossos vídeos, se você gostar, compartilha, inscreva-se no canal, é de graça. Muito conteúdo para acompanhar esse mundo caótico, Brasil, a cena política no dia a dia aqui conosco. A nossa comunidade está sendo cuidada, esse espaço com muito carinho para você, muito mesmo. Esse ano de 2024 tem muita novidade aqui no canal para vocês aí todos. A estratégia da defesa do Bolsonaro deu uma mudada, uma estratégia nova, e será que vai colar? Será que o Supremo vai comprar essa estratégia? Será que o Moraes vai engolir? É sobre isso. Vamos bater um papo. Sobre o Bolsonaro pesam inúmeros inquéritos, inúmeros ilícitos penais, como cartão vacinal, o caso das joias, a incentivação o incentivo do golpe do dia 8, que motivaram aqueles atos do dia 8. Pesa também outro inquérito sobre o golpe em si, onde ele seria o maior beneficiário. Então pesa muita coisa sobre o Bolsonaro. Cartão vacinal, o Mauro Cid é réu confesso, acusa o Bolsonaro, é um caso mais tranquilo para a defesa do Bolsonaro, que é uma palavra de um contra o de outro, e as penas são de cesta básica, menor potencial. Sobre as joias, já dá uma aumentadazinha, porque tem muitas provas documentais do caso das joias. Tem o caso do pai do Mauro Cid, que é réu confesso. Tem o Mauro Cid, que também é réu confesso. Tem foto do pai do Mauro Cid, dos objetos do Estado que foram vendidos nos Estados Unidos. Tem vídeos de propaganda disso no YouTube. Tem tudo isso. O caso dos incentivos do dia 8, o Bolsonaro incentivando aí, também de menor potencial, meio galho fraco para a defesa. E tem a formulação da tese do golpe do dia 8, do golpe de Estado. É bastante complicado. Os inquéritos estão rolando na Polícia Federal. A previsão é que esses inquéritos sejam concluídos no primeiro semestre de 2024. A estratégia da defesa não tem muito sobre isso aí, o que a defesa se movimentar, porque tem uma força-tarefa do Ministério Público, há uma força-tarefa da Polícia Federal, todos no encalço do Bolsonaro, e em 2023 nós podemos ver com muita clareza o cerco das instituições jurídicas, do judiciário, das instituições judiciais e mais da Polícia Federal cercando no entorno do Bolsonaro, com todo o aparato do Estado brasileiro. Qual é o aparato? Tribunal de Contas da União, Receita, cooperação internacional com a FBI. Então o cerco sobre o Bolsonaro, ele está ficando cada vez mais evidente e não tem muito espaço para que a defesa se movimente. Em função disso, o objetivo da defesa é tirar o Bolsonaro, manter o Bolsonaro o mais tempo possível fora da cadeia e, se possível, absolver o Bolsonaro. Esse é o grande objetivo da defesa. Os inquéritos do dia 8, por isso que tem as playlists do canal, para que as pessoas possam entender, o Supremo está quase que se colocou num três cantos, aquele joguinho ali, aquela armadilha que cai nas cachetas, né? Você fica encralacrado num canto. Porque o Supremo Tribunal Federal julgou, como fez uma formulação de teoria de golpe de Estado, e julgou apenas os pé de chinelo, os bucha de canhão, pessoas mais velhas.
mais simples, mais baseado numa formulação teórica de golpe de Estado. Por isso que essas pessoas estão sendo punidas com penas muito acima do que são penas para assassinato, traficantes, furtos, latrocínio. São penas maiores, com uma dosimetria muito maior, com uma mão muito pesada, porque eles não estão sendo julgados por aquela esculhambação que fizeram em Brasília. Eles estão sendo julgados pela abolição do Estado Democrático de Direito. Estou falando isso pelo que está nos autos dos processos, né? Estou falando isso para vocês pelo que eles efetivamente estão sendo julgados. Se eu concordo ou não, isso é uma outra história, né? Estão sendo julgados por isso. O Supremo está julgando essas pessoas por isso. Em função disso, as penas estão variando entre 13 a 30 anos de cadeia. Mas são só aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que a gente chama aqui de bucha de canhão, que participaram, em tese, aspas aí, né? Na primeira, uma espécie de primeira, segunda fase de um planejamento de golpe de Estado. Foram lá iludidos por financiadores, iludidos por influenciadores, iludidos pelos políticos, achando que se fizesse uma esculhambação em Brasília, o Exército iria intervir e iria realizar o sonho lá da cabeça dessas pessoas, que seria uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. O Exército, não vou fazer o serviço sujo para político. E essas pessoas foram presas por tentativa de golpe de Estado. Uma primeira fase. Aonde está o Supremo ao fazer isso? Ele se colocou contra a parede, porque para ter uma primeira fase se pressupõe alguém foi beneficiado, alguém influenciou, alguém financiou, e alguém iria tomar o poder. Então ele vai ter que dar prosseguimento a isso ou vai ter que soltar esses velhos bucha de canhão todos. Muita gente acha, eu vejo muitos comentários meio rasantes, falam, não, é uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Por que na visão do Supremo, eles estão sendo punidos com muita severidade? Porque essa frasezinha simples, singela, meiga, ela pressupõe o fechamento do Congresso Nacional, ela pressupõe o fechamento do Supremo, ela pressupõe a prisão de certas autoridades da República, ela pressupõe tudo isso. Essa intervenção militar com Bolsonaro no poder pressupõe o fechamento das instituições todas democráticas que você conhece, em função dessa intenção final, é que essas pessoas estão pegando 15, 13, 30 anos de cadeia. Se o Exército tivesse embarcado nisso aí, o Brasil hoje seguramente estaria muito encralacrado. Fazer uma intervenção militar e tomar o poder é algo relativamente simples para quem detém as armas. Você vai lá, toma, prende todo mundo, bota no xadrez e fala, mudou, agora a regra é essa. É meio simples. O problema disso é o dia seguinte. Você tomar é simples. O problema disso é o dia seguinte. Por exemplo, eu tenho crédito, eu chegar na loja e falar, me dá esse carro muito caro aqui, essa BMW, eu vou lá e compro. O problema é quando chegar o carnê, vou ter dificuldade para pagar. Então você tomar o poder é uma coisa, você manter o poder é outra. A conjuntura internacional é completamente diferente. Não tem apoio popular, as cadeias globais são globalizadas, são todas entrelaçadas, conectadas. O mundo não vive uma polarização de Guerra Fria, o jogo é outro num tabuleiro mundial. Não tem apoio das instituições tradicionais brasileiras, portanto não havia como se manter essa insanidade aí. O Exército não. Se tivesse embarcado, o Brasil seguramente, você estaria muito pobre nesse momento, muito pobre mesmo. O Brasil não resiste a 10 dias de embargo de petróleo, o Brasil não resiste. O Brasil não resiste a sanções econômicas aí por mais de 2 semanas, o Brasil não resiste. O dólar estaria lá na estratosfera, inflação. Então, você seguramente estaria aí sim num caminho
da venezuelização da Venezuela. Você ficaria muito pobre. O Exército, por ter cumprido a Constituição, em vez de ser aplaudido, ou parte do segmento de direita espanca o Exército até hoje, e isso aí vai ficar por uns 10 anos aí, mas isso é o de menos. O importante é que não se meteu a fazer uma aventura em nome de políticos, porque fazer serviço sujo em nome de políticos, depois você fica com a conta para pagar. O Exército vai ter por uns 10, 12 anos aí, pagar o preço na sua imagem, vai passar por isso que vocês já estão vendo, as pessoas falando um monte de bobagem do Exército, mas está sendo injustamente porque cumpriu a Constituição. O Brasil hoje não está caminhando numa estrada ditatorial, numa estrada de rumo à Venezuela, porque não teve golpe de Estado. Aqui no canal, eu sou sempre defensor, e é um dos bordões, está escrito aqui no canal sempre, sou defensor de uma democracia liberal, compromissada com a sustentabilidade, calcada no combate à corrupção. A gente não defende ditadura em nenhum aspecto, né? Isso é muito ruim para a população, é muito ruim para os negócios, é muito ruim para as pessoas, mesmo aquelas pessoas mais simples achando que soluções simples e para problemas complexos, soluções simples, você vai, toma o poder e vai resolver do dia para o outro. Não vai. O brasileiro vai continuar sendo brasileiro, o brasileiro vai continuar a votar em políticos com tornozeleira, o brasileiro vai continuar a deixar um monte de lixo nas praias, o brasileiro vai continuar furando fila. Você não vai resolver os problemas do nosso povo dando um golpe de Estado. Não vai resolver isso. O brasileiro vai continuar com um dos mais altos índices de corrupção do planeta. Nós somos muito corruptos como sociedade. Então, não é resolvendo, dando golpe de Estado, acabando com uma democracia que se vai resolver. Ora, a defesa, sabedora disso, fez uma nova estratégia. E eu achei bastante interessante essa estratégia nova da defesa do Bolsonaro. Não acho que vai dar certo, mas é o que tem. E eu acho que eles estão abordando pelo caminho possível. A partir de julho, agosto, eu tenho observado, até agora no Réveillon, um crescente de exposição do Bolsonaro. Vocês podem ver. Ele começou a andar pelo Brasil, a cortar cabelo em barbearia, a nadar junto à banhista, a literalmente cair nos braços do povo. Bolsonaro sabe fazer muito bem isso, sabe inflamar aquela sua base de apoiadores que o segue cegamente. Segue igual uma seta, numa idolatria cega. Assim como o Lula tem os seus idólatras, o Bolsonaro tem os seus idólatras. Então, e ele sabe fazer isso. Então, a partir de julho, tenho notado que o Bolsonaro começa a ter uma exposição maior, com muito marketing cercado, e os públicos como se tivesse uma grande campanha eleitoral. Ele está numa grande campanha, só não tem eleição, mas está numa grande campanha eleitoral, para cada vez mais ser abraçado, literalmente cair nos braços do povo. Por que está sendo feito isso? Para mostrar para o Supremo Tribunal Federal, olha aqui, o povo abraça o Bolsonaro. Se você prender, o Bolsonaro, vai causar uma grande comoção social. Essa é a intenção da defesa. Portanto, tenta colocar no Supremo Tribunal Federal, nos seus ministros, a dúvida. Se eu prender o Bolsonaro, vai ter uma comoção social e o país pode desandar. Então, nós precisamos decidir politicamente em punir o Bolsonaro por coisas pequenininhas e mantê-lo fora da cadeia para o bom caminho que o Brasil tem que tomar de paz social. Será que vai colar? É uma estratégia interessante. Você mostrar para o ministro, plantar a dúvida, uma dúvida plausível na cabeça dos ministros, uma dúvida plausível na cabeça das pessoas. Prendendo o Bolsonaro, vai ter comoção social? Não vai ter comoção social. Vai ser a semelhança do Lula. Prender o Lula,
tinha aquele grupo de idólatras na porta da cadeia fazendo vigília, chorando. Ele até arranjou um amor novo que se chama Janja. Se acontecer a prisão do Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um grupo de idólatras na beira da cadeia fazendo vigília e chorando lá as pitangas. Mas comoção social não vai ter. Não é característica do brasileiro. Não foi com Lula e não será com Bolsonaro. Mas a estratégia de defesa é bastante interessante, porque planta essa dúvida, e é uma dúvida razoável, é uma dúvida plausível na cabeça dos ministros. No entanto, será que o Alexandre vai topar e será que o Supremo vai topar? Creio que seja muito pouco provável, quase que o Supremo tope uma estratégia desse tipo e tope fazer um acordo nessa direção. Apesar que os bastidores de Brasília existem acordos que até Deus duvida e o diabo se assusta. Tem vários acordos de bastidores, vários acordos cabeludos. Por que eu acho que o Supremo não vai topar? Porque, eu já falei inicialmente, o Supremo desenvolveu uma teoria de golpe de Estado, isso foi prolatado no voto do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro julgamento transmitido pela TV Justiça dos atos do dia 8. Aqui no canal tem a playlist dos atos do dia 8, você vai entender tudo na linha do tempo, tudo que acontece lá, a gente está atualizando você. As playlists do canal são bastante completas e permite que você acompanhe tudo na linha do tempo para que você não seja enganado, porque política muda muito. Ora, naquele voto, o Alexandre de Moraes fez uma construção de um golpe de Estado. Se o Supremo parar e punir apenas os pobres, os bucha de canhão, os mais velhos, consolidando aquela cláusula pétrea que existe no Brasil, que só se pune preto, pobre e só se pune gente simples, pune ladrões de galinha, mas colarinho branco você não vê na cadeia, você vê um escândalo inicial, você vê a primeira instância e depois você não vê mais. Tudo que a gente pede para você, pessoal, é o seu like, o seu dislike. Nossa comunidade está sendo construída com muito carinho para você. A nossa base de inscritos ainda não é suficiente para formatos ao vivo, mas a gente faz questão de deixar de segunda a sexta um formato ao vivo para você aqui, porque é um formato que melhor retrata aquilo que o canal efetivamente pensa. Eu acho que não vai colar, porque o Supremo Tribunal Federal vai ter que dar uma resposta para todos nós, para toda a sociedade, inclusive para o bolsonarismo. Se você só pegar os bucha de canhão, as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que tiveram uma lavagem cerebral, literalmente, de suas cabeças, que foram lá quebrar. Ali, para mim, um cascudo daqueles velhinhos, 6 meses de cana, resolvia o problema de todos, mas não é por isso, não sou eu não sou julgador, quem julga é o Supremo, ele está julgando aquelas pessoas pela participação efetiva numa primeira fase de golpe de Estado, por isso as penas vão de 30 anos, 13 anos, teve um só lá que tomou 3 anos, o resto é 13 a 30, muito pesadas as penas. O Moraes quase que é sempre 17 anos que ele pede lá. Às vezes ele pede 30. Quem pediu 30 foi a Procuradoria-Geral. Mas tem a playlist lá, você vai entender tudo. Ora, se não levar a julgamento os influenciadores que entraram na cabeça das pessoas, o núcleo político, sim, teve um núcleo político, e o próprio Bolsonaro, o Supremo, eu arrisco a dizer aqui, e com muita tranquilidade, que o Supremo vai unir o país. O Supremo vai unir o país. Ele vai apanhar da extrema-direita à extrema-esquerda uniformemente. Ele vai conseguir unir o país apanhando. Ele vai apanhar da extrema-direita, que já apanha, ele apanha do segmento, parte do segmento da direita, ele apanha de parte do segmento da centro-direita, que qual eu faço parte, as arbitrariedades, aquele inquérito das fake news que nunca acaba, as não garantias constitucionais que ele não dá para esses presos punidos, o difícil acesso aos autos dos advogados desses presos, então o atropelo do devido processo legal. Então o Supremo ele apanha muito da extrema-direita e parte da centro-direita ele apanha. A esquerda está em compasso de espera. Uma pequena parte da centro-esquerda critica a semelhança da centro-direita, critica as arbitrariedades, os inquéritos ilegais
que a Constituição não abraça, onde ele faz tudo, é aquele famoso inquérito que não acaba nunca, o inquérito das fake news. Quando ele acaba um, ele abre já um outro, os inquéritos de ofício. Então ele já apanha dessa parte. E o resto da esquerda tem compasso de espera, porque está atendendo a esquerda, porque o Supremo só está cacetando o bolsonarista. Então a esquerda, que já bateu no Supremo no passado, está quieta, tá? Muda. Mas assim que o Supremo sinalizar que não vai levar o núcleo político, não vai levar o Bolsonaro e não vai levar os influenciadores, financiadores a julgamento, podem ter certeza, o Supremo vai unir o país. Ele vai apanhar da extrema esquerda à extrema direita. Ele vai apanhar de todo mundo. Portanto, quando o Moraes e o Supremo já saiu o acordão do primeiro julgamento, e essas pessoas já estão até cumprindo pena, já transitou tudo em julgado. Julgou aqueles primeiros buchas de canhão dentro de uma teoria conspiratória de golpe de Estado. Tem que julgar todo mundo, ou vai ter que soltar aquela galera toda. Porque não tem sentido você participar de uma primeira fase do nada. Só existe primeira fase se tem segunda, terceira, quarta. Se tem um golpe de Estado, senão não faz sentido nenhum. Senão eles terão que ser punidos apenas pelo vandalismo e por ser lelé da cuca. Apenas por isso. Portanto, eu acho que essa estratégia nova, em que pese que ela seja bastante interessante, em mostrar para o Supremo que vai ter uma comoção social porque o Bolsonaro está numa eterna campanha, eu acho que não vai colar. Paralelamente a isso, já tem outras teorias que aqui eu estou vendo lá mais à frente a estratégia como um todo. O que é o planejamento da defesa do Bolsonaro para 24, da exposição internacional ao Bolsonaro, junto ao Trump, junto ao Milei, isso você tem visto já. Agora o Bolsonaro, mais recentemente, é garoto propaganda de um partido da extrema-direita de Portugal, o Chega. Bolsonaro é o garoto propaganda do Chega, lá em Portugal. Então dá exposição internacional para mostrar que ele tem relevância internacional. Mergulhar ele de corpo e alma nas campanhas de prefeito, com as pautas. As campanhas de prefeito são normalmente pautas municipais, o buraco da rua, o posto de saúde, a escola do seu filho, mas a estratégia é trazer a polarização nacional para as prefeituras, trazendo pautas aí de armamento, as pautas que são federais, que o prefeito não tem nenhuma ingerência, mas trazendo isso para as prefeituras. Eu acho que isso pode colar num grande centro, mas nas pequenas cidades eu acho que não vai colar. Eu acho que as pessoas vão estar interessadas no buraco da rua, o melhor cara que tapa o buraco e mantém a escola do filho legal e o posto de saúde funcionando na boa. Eu acho que é por aí. Eu acho que o Bolsonaro é um excelente cabo eleitoral para as federais, para as municipais, vamos ver. Posso queimar minha língua aqui, não tem problema nenhum, é para isso que a gente serve. Até agora temos acertado 100% de 2023. Vamos ver em 2024 se a gente mantém a estatística aí. Ficando nos 80% já me dou por satisfeito. Essa é a estratégia. Então, os jornais estão mostrando essa parte mais operacional do dia a dia, aquela parte que o público pode acompanhar e ver mais. No entanto, aqui o espírito do canal é sempre mostrar lá na frente, mostrando que isso tudo está embutido, tudo isso é verdade que os jornais estão dizendo, mas tudo isso está embutido numa estratégia maior, mais abrangente da defesa, que é sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para manter o Bolsonaro fora da cadeia. Porque o Bolsonaro fora da cadeia em 24 é bastante interessante, porque pode fazer bastante prefeito, pode influenciar na eleição. Ele mantendo fora da cadeia em 2026, os deputados aí que não tem pauta, mas tem o Bolsonaro como cabo eleitoral, tem deputado federal que não tem pauta nenhuma, Se tirar as partes íntimas do Bolsonaro, ele não consegue fazer campanha. Então, o Bolsonaro fora da cadeia, ele consegue manter essa pauta e consegue reeleição. Então, isso tudo faz parte da estratégia de defesa. Quero deixar adiantado aqui para a turma do canal, a nossa comunidade sendo construída sempre. Aqui a gente respeita todos os pensamentos. Aqui é uma comunidade para boa reflexão, então é importante que nós tenhamos gente de direita, gente de centro, gente progressista.
O debate, ele é sempre importante, as praças públicas, isso a gente sente falta no Brasil, não é uma comunidade para sair xingando, a gente respeita todos os pensamentos. Então, tem mais de 1000 vídeos à sua disposição. Obviamente, eu sei que não vamos concordar em todos, vamos divergir em alguns, concordar em outros, mas o espírito aqui é agregar valor à sua opinião. Além do vídeo, sobe todo dia um artigo por uma outra perspectiva, dá um trabalho desgraçado, por isso que a gente pede o seu like aí, mas tudo isso para a construção da nossa comunidade, uma comunidade saudável, de espaço, de debate público, do bom debate público. Eu espero contar com você, com a sua inscrição, participando aqui da nossa comunidade em 2024. O canal cresce de forma lenta, constante, política. Vamos cá entre nós. É um saco cobrir, né? Pra gente aqui dá muito desgaste. Pô, o cara ouvir sobre política é complicado, porque não tem grandes tretas. Tem pequenos fragmentos de notícia, por isso que a gente lança muito vídeo, são pequenos fragmentos de notícia que você vai juntando e isso dá uma direção. Mas é importante se defender da elite que nos governa, porque a elite brasileira é muito ruim, o Congresso, a gente tem que cobrar dos parlamentares, de todos eles, de direita, de esquerda, de centro, para que a gente pague efetivamente menos impostos. A gente trabalha 4 meses pagando impostos durante o ano, é importante. E as pessoas que seguramente que ganham a menos de 7 mil para baixo, seguramente 100% do que essas pessoas ganham são taxados. É tudo imposto, tudo é taxado. Então, vem fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade que está sendo construída de forma muito saudável. Todos os pensamentos são... Qual o objetivo aqui? É cobrar essa galera no Congresso, de direita, de esquerda, de centro, cobrar todo mundo, porque nós trabalhamos 4 meses pagando impostos para manter esse Estado que tem muita mordomia, muita discrepância, e não é por aí, né? Não é por aí. Todo mundo, eles têm que ganhar bem? Tem que ganhar direitinho, mas abusar e nos explorar não está correto. Então, aqui, estou te esperando no ano de 2024. Ó. Fiquem com Deus, um beijo e feliz 2024. Mas é importante, ó, não esqueça de trabalhar. Tem que dar uma ajudazinha no homem lá, tá bom? Valeu! Aqui está aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!